Olá pessoal, boas-vindas ao canal Conhecimento de Física mais uma vez. Hoje estou aqui com o Samuel Martignago, com o nosso querido Samuel, o nosso querido Lucas Esquilante, e a gente vai falar um pouquinho sobre um trabalho que nós fizemos na nossa missão. O pessoal sabe, né, o pessoal que acompanha o canal e as nossas atividades no laboratório, nós estamos envolvidos com a pesquisa no campo de fenômenos eletrônicos fortemente correlacionados. E essa é uma área que tem um certo grau de, eu diria, de aridez, tá? De uma maneira assim bastante elegante. E o que nós fizemos nesse trabalho, que a gente vai apresentar aqui um pouquinho para vocês, é meio que, aspas, colocar de uma forma acessível esse conhecimento para o público geral. Quem tiver interesse em física, tem uma base mais ou menos de matemática, de alguns conceitos fundamentais de mecânica quântica, ou tem interesse em aprender esses tópicos, esse trabalho é uma boa introdução. É como se fosse uma cartilha. Eu, na verdade, comecei a escrever esse trabalho há uns 15 anos atrás, e só agora a gente acabou essa escrita. O trabalho foi escrito em português, de tal forma que o público da comunidade, né, brasileira e outros países que falam língua portuguesa possam ter acesso a essa literatura, a esse conteúdo. E espontaneamente a gente está gravando esse vídeo aqui para dar um flavor, né, um pouquinho do que o trabalho contempla. O Samuel contribuiu muito na parte de, assim, na descrição do chamado dímero de Mott, né? Toda a parte analítica dos cálculos o Samuel trabalhou. O Lucas contribuiu em diversas outras frentes, né, relacionadas aos vários hamiltonianos, a parte experimental relacionada às atividades do laboratório. E nesse contexto eu gostaria, se vocês espontaneamente quiserem falar um pouquinho do bojo do trabalho, é o momento aqui de trazer para o público do canal e todo o público interessado no tema. Claro, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de poder fazer parte do trabalho. Durante toda essa escrita na qual eu fiz parte, eu aprendi muita coisa sobre física de estado sólido, mecânica quântica, porque, como o professor Mariano já destacou, a física associada aos fenômenos eletrônicos fortemente correlacionados não é uma física muito trivial de se ter um primeiro contato. Para quem vai pegar um estudante, entre aspas, despreparado, vai se deparar com conceitos de mecânica quântica, conceitos de física do estado sólido, que muitas vezes a gente nunca nem teve contato, nunca nem ouvimos falar. E esse trabalho tem um pouco desse caráter de desmistificar conceitos de mecânica quântica que muitas vezes não são muito bem entendidos, são complexos em si de se entender, conceitos de física do estado sólido, notações utilizadas na física que... Tipo, um exemplo. Um exemplo é a chamada notação de Dirac. Notação de Dirac. Para mecânica quântica, essa é, na física, uma notação muito conhecida, mas pouco explicada, pouco difundida qual é o real significado dela e por que muitas vezes é preferível utilizar uma notação de Dirac para se trabalhar problemas de mecânica quântica. E nesse trabalho a gente discute um pouco sobre isso, não só sobre isso, sobre diversos outros tópicos, mas em suma é um super trabalho para você que quer se aprofundar tanto em mecânica quântica, física do estado sólido e diversas outras áreas atuais de pesquisa, parte experimental, ciência de fronteira mesmo é discutida nesse trabalho. E tem perspectivas, né? Você está dizendo aqui, os conceitos bem estabelecidos, né? A gente colocou de uma maneira que eles estão conectados com temas atuais dentro da física da matéria condensada e, em particular, sistemas eletrônicos fortemente correlacionados, né? Totalmente, prof. Qual que é o título mesmo do trabalho? O título é uma introdução compreensiva sobre fenômenos eletrônicos fortemente correlacionados. Então é um título, eu gosto desse título, acho um título bem atrativo. E é verdadeiro. Né? E é verdadeiro. É realmente uma introdução sobre esse tema e tem muita física por trás. Como o professor Mariano disse, esse trabalho já é um trabalho de anos, que ele vem sendo preparado, e a gente conseguiu chegar no ponto de conseguir submetê-lo para a comunidade científica. Então eu queria novamente agradecer por essa super oportunidade. E foi muito legal fazer parte. Que ótimo, que bom que você está aqui com a gente fazendo parte desse trabalho aí. Obrigado, tem outros tantos aí, muito bacana. Obrigado, Samuel. Lucas, por favor. Com certeza. Primeiro eu não poderia deixar de agradecer ao senhor por favor, pela oportunidade, porque realmente nós discutimos muito com que a motivação de fazer esse trabalho é que existia uma lacuna na literatura, em particular em português, sobre sistemas eletrônicos fortemente correlacionados. E não só isso, em física do estado sólido, mecânica quântica
e como conectar os aspectos, como o professor Samuel falou, com experimentos, com laboratório, igual a gente está aqui no laboratório exatamente para materializar isso. Exatamente. E foi muito bacana porque o trabalho ele evoluiu aí de algumas poucas páginas para 37 páginas. Eu acho que não dá para mensurar. Quantas referências, Lucas? 202 referências. 202. E eu acho que não dá para mensurar quantas discussões, cálculos nós fizemos para chegar nessa versão final que foi submetida. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar, como o professor já falou, é que a gente se preocupou muito com o caráter pedagógico nesse trabalho. Como leitor ou a leitora interessada ia ver o trabalho, se daria para entender daquela forma que estava escrito. A gente se preocupou em abrir as contas. As figuras também, né? As figuras para explicar, por exemplo, o que é o Hamiltoniano de Hubbard, o que cada termo significa, qual o impacto físico, a interpretação física. E entre muitos tópicos, né, que são discutidos na mecânica quântica, na matemática, como o espaço de Hilbert, como definir o espaço de Hilbert, o que faz um espaço vetorial ser chamado de espaço de Hilbert. Então foi muito prazeroso fazer parte desse trabalho e com certeza vai ajudar muita gente que está interessada a se introduzir nesse tópico, tanto do ponto de vista fundamental quanto do ponto de vista de aplicações, de fronteira do conhecimento e também da parte experimental, que tem uma seção só disso. É importante física de baixas temperaturas para se explorar esses fenômenos eletrônicos fortemente correlacionados. Enfim, foi assim prazeroso participar desse trabalho. Eu agradeço ao senhor e ao Samuel, todos os seus autores, coautores, pela parceria. Uma alegria, como disse o Samuel aqui, né? Você e outros membros do grupo aí envolvidos com essas atividades, tem sido muito gratificante. Eu gostaria de dizer, tem um aspecto que a gente colocou bem na introdução, que o trabalho tem um lado de democratização do conhecimento. Sim. Que é exatamente o que vocês mencionaram de ter sido escrito em português, para permitir o acesso no idioma, né, que é a nossa língua materna, né? E aí esse é um ponto importante de destacar, democratizar o conhecimento. Não ficar algo, como o pessoal diz, nichado, algo fechado, que só alguns poucos conseguem entender através de códigos ou coisas assim. Sim. A gente vai deixar o link do trabalho na descrição do vídeo, mas eu precisaria fazer um agradecimento. Infelizmente eles não estão aqui, mas nós vamos agradecer amplamente, começar aqui pelo professor Seridônio, lá do campus de Ilha Solteira da Unesp. Contribuiu muito para esse trabalho também. Muitas discussões, sugestões. O mesmo se estende ao professor Figueira, da Universidade Federal Fluminense, que também contribuiu muito para o trabalho, tá? Eu estendo isso aqui para o nosso colega do IFT, que é o professor, doutor, ele é pesquisador do IFT, o Alexandre Reile Rocha. Contribuiu muito, né? Eu até brinquei com ele na semana passada falando que ele é como se fosse um escritor, né? Pelas sugestões no português, algumas formulações assim, algumas preposições, então muito bacana, mas não só isso, mas na física também. Se estende também os agradecimentos ao professor Enésio, lá de Ilha Solteira, da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, né? Colega de atividades lá do professor Seridônio, também pelas contribuições em particular no campo de DFT, né? Cálculos de teoria do funcional de densidade. Acho que é isso, né? É isso. É isso, professor. Algo mais? Acho que gostaria de dizer que a gente espera que esse trabalho ele possa abrir muitas portas, muitos caminhos para pessoas que estão interessadas não só em entrar na ciência, mas também em explorar, entender um pouco mais nesse campo. E esse trabalho foi escrito exatamente para essas pessoas que querem começar, que querem entender e que querem um material que de fato seja acessível e que queiram ensinar. Exato, que seja esse trabalho sirva como um trampolim, metaforicamente falando, para tantos jovens, tantas jovens que têm interesse em fazer ciência. Por exemplo, alguém que tem interesse em entender o fenômeno de supercondutividade, por que é importante supercondutividade, quais são os pré-requisitos, por que fenômenos de correlação eletrônica são importantes do ponto de vista da física fundamental e eventualmente aplicações.
Então nesse trabalho tem muito qual é a relevância de física de baixas temperaturas, por que se usa um criostato, por que se utiliza ou qual é a relevância de medidas de expansão térmica de altíssima resolução, que é o que a gente faz aqui no laboratório. Então fica aqui o convite para vocês prestigiarem e, tendo dúvida, deixa o seu comentário. Quiser marcar uma reunião para discutir algum tópico, né? Jovens interessados, interessadas, fica aqui o super convite, sempre pelo bem da ciência e pela construção social. Então aqui a gente deixa os nossos agradecimentos, né, Samuel, Lucas, aos nossos coautores, que infelizmente, né, a gente não conseguiria colocar aqui na frente da câmera, mas a nossa saudação e o nosso carinho aqui. E aproveito para desejar então a todo o público bons estudos, boa física, se cuidem, até a próxima.